Está escrito em Deuteronômio capítulo 10, versículo 12, o seguinte: Agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus e que andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma? Meu irmão, minha irmã, nós vivemos em uma época em que a palavra exclusividade quase perdeu o seu valor. Sim, o mundo em que nós estamos inseridos, mergulhados, nos bombardeia com inúmeras opções, alternativas, chamando a nossa atenção a cada segundo. O celular vibra, as redes sociais pedem mais um clique, o trabalho exige mais uma demanda, a família precisa de cuidado e os sonhos pessoais clamam por espaço em nossa agenda. Tudo concorre pela nossa dedicação e muitas vezes, no meio de tantas vozes e exigências, a mais importante delas fica abafada, a voz de Deus. E é nesse contexto de agitação e correria tão característico dos nossos dias que as palavras do Senhor, em Deuteronômio capítulo 10, versículo 12, soam como um chamado direto ao nosso coração. Veja o que ele diz. Agora, pois, ó Israel, podemos colocar o nosso nome no lugar de Israel. O que é o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus e que andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. É isso que o Senhor nos pede. Simples assim. Observe que não se trata de uma lista longa de exigências, não. Não é um conjunto de regras impossíveis de cumprir. O Senhor não pede de nós riquezas, títulos, diplomas, competências, conquistas humanas. Não. Ele pede algo muito mais profundo. Algo que está no centro da nossa existência. Um coração que o tema, que o ame e que o sirva e que escolha andar em seus caminhos. O coração, na Bíblia, na linguagem bíblica, não é apenas o órgão que pulsa em nosso peito, mas é o centro da vontade das nossas decisões e dos nossos afetos. Servir ao Senhor com todo o nosso coração e com toda a nossa alma significa não dividir a nossa devoção, significa não entregar a Deus apenas uma parte do nosso tempo, um espaço na nossa agenda ou um momento do nosso dia. Ele deseja ser o centro, a prioridade, o principal valor, a razão maior de tudo o quanto nós fazemos durante o dia. E aqui encontramos uma grande verdade que muitas vezes esquecemos. Não existe parcialidade diante de Deus. Ou Ele é Senhor absoluto de tudo em nossa vida, ou não é Senhor de nada. A fé verdadeira não se contenta com metades. Não sobrevive de sobras de tempo, de sobras de atenção ou de sobras de dedicação. O chamado de Deus é bastante claro. Trata de exclusividade. Mas se pararmos para pensar, veremos o quanto isto é desafiador em nosso tempo. Isso porque nós vivemos sobrecarregados, muitas vezes tentando agradar a todos ao mesmo tempo, tentando corresponder a tantas expectativas da sociedade colocadas sobre nossos ombros.
tentando construir uma imagem de sucesso. E nesse processo, vamos paulatinamente deixando que o nosso coração se fragmente. Uma parte vai para o trabalho, outra parte vai para os prazeres, para as distrações, outra para as redes sociais, e sobra apenas uma pequena fração do nosso tempo para Deus. No entanto, o texto de Deuteronômio nos convida a inverter esta lógica. Ou seja, em vez de darmos a Deus as sobras, somos chamados, desafiados a dar a Ele o nosso melhor. Todo o nosso coração, toda a nossa alma, toda a nossa força, todo o nosso vigor. E por que Deus pede isso de nós? Exclusividade. Não porque Ele seja um tirano ou porque precise da nossa devoção para existir, absolutamente. Deus é completo em si mesmo. Ele pede exclusividade porque sabe que somente nele encontraremos vida plena, sentido real. Quando dedicamos a Ele o nosso coração por inteiro, experimentamos descanso, propósito e principalmente direção. Quando o amamos acima de tudo, os outros amores da vida se ordenam no lugar certo. Quando o servimos com toda a nossa energia, descobrimos que não há esforço desperdiçado, porque cada ato, cada ação feita em nome dele ganha valor eterno. É preciso, então, reconhecer que esse chamado exige capacidade de decisão, escolhas, dia após dia. Somos convidados a decidir a quem daremos a nossa devoção, o nosso melhor. Como Josué um dia declarou diante do povo: escolhei hoje a quem servais. Essa decisão não é uma decisão teórica, mas prática. E está nas escolhas que nós fazemos quando acordamos, em como usamos o nosso tempo, em como lidamos com o nosso dinheiro, em como tratamos as pessoas e até mesmo no que pensamos quando estamos sós. Amar ao Senhor com exclusividade significa permitir que Ele seja Senhor de cada detalhe da nossa vida, não apenas de momentos sagrados, mas também das áreas mais comuns da nossa existência. Nesse mundo em que nós estamos vivendo, em que tudo é muito rápido, superficial, descartável, Deus chega aqui em Deuteronômio e nos chama para um relacionamento profundo, constante e eterno. Isso vai contra a maré, porque enquanto tudo ao nosso redor nos incentiva a dividir, a multiplicar interesses, a ter um pouco de tudo, Deus nos lembra que a verdadeira plenitude não está na dispersão, mas na concentração do nosso coração nele. E aqui está o segredo. Quando nós entregamos a Deus exclusividade, nós não perdemos, ganhamos. Quando dedicamos a Ele o que somos e o que temos, Ele nos devolve em forma de propósito, paz e esperança. Servir ao Senhor com todo o coração não é um peso, mas um privilégio. Significa descansar na certeza de que nós estamos no centro da sua vontade e que cada passo dado em seus caminhos nos conduz à eternidade. Por isso, meu querido irmão, minha amada irmã, no meio de um mundo tão barulhento, com tantas vozes, com tantas apelações, com tantas tendências, um mundo tão exigente e tão confuso,
o convite de Deus continua bastante atual. Ele não pede apenas que eu e você venhamos crer, mas que o amemos acima de todas as coisas. Ele não pede apenas que eu e você reconheçamos nos cultos, mas que o sirvamos em cada aspecto da nossa vida. Ele não pede apenas parte do nosso coração, mas todo o coração, sem divisões. E ao respondermos a este chamado, descobriremos que não há vida mais realizada, mais feliz, mais digna de ser vivida do que a vida entregue ao Senhor. Ele não promete a ausência de dificuldades, mas promete presença constante. Ele não promete que seja fácil a nossa trajetória com Ele, mas garante que valerá a pena. Quando nós entregamos a Ele exclusividade, passamos a experimentar o verdadeiro sentido da existência. Viver para a glória de Deus. Isso sim é uma vida com propósito. Que possamos, portanto, em meio aos dias tão agitados em que nós vivemos, parar e refletir. Onde está o nosso coração? Temos dado a Deus apenas as sobras da nossa vida, do nosso tempo, dos nossos dons e talentos? Ou temos dedicado a Ele exclusividade, como Ele pede? Hoje é tempo de decidir. Hoje é tempo de alinhar a nossa vida ao chamado eterno de Deus. Hoje é tempo de amar, de servir, de andar em seus caminhos com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, com todo o nosso vigor. Pensemos nisso. Do amor de Cristo. Amém.